Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu trago um estudo de caso para o concurso de professores de educação infantil PEI da Prefeitura de São Paulo. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, se você está se preparando para esse concurso, eu tenho a minha apostila completa com todos os conteúdos do edital, valor R$ 30, como também o meu curso de discursiva e estudo de caso, valor R$ 50. Vai ficar tanto no comentário fixo como também na descrição do vídeo os links lá do site da Hotmart para você adquirir, beleza? Antes de eu trazer aqui um estudo de caso para o concurso PEI, eu vou explicar o que seria o estudo de caso. Algumas pessoas têm dúvidas. Na semana que vem, eu também vou fazer um vídeo explicando o que é uma questão discursiva. Mas eu me adiantei já colocando aqui o estudo de caso, porque é a dúvida que eu vejo da maioria dos comentários. O que é um estudo de caso? Que geralmente não é muito cobrado nos concursos. O estudo de caso exige que o candidato apresente uma solução para a situação problema proposta. Então, provavelmente vai ter um texto que vai ser longo, com toda uma história, uma situação problema, com personagens e um contexto. E depois, no último parágrafo, que a gente chama de comanda, vai ter ali a pergunta, a solução que você vai ter que dar para o tal problema. Aqui eu trouxe como exemplo, mais uma vez, o estudo de caso do último concurso de auxiliar técnico de educação da Prefeitura de São Paulo, que também foi a Banca Vunesp. Ela começa com um texto enorme contando uma história que a escola tinha a questão da quantidade de lixo aumentando cada vez mais e que o ATE sugeriu aos docentes de mais funcionários e gestão para fazer alguma coisa para redução desse lixo na escola, de conscientizar os estudantes dessa escola de ensino fundamental. Então é toda uma história que eu não coloquei aqui porque ela é muito longa. Eu contei ela lá no vídeo que eu fiz de estudo de caso para o ATE. Mas depois vem o parágrafo que é a comanda, que é o que é para responder. O que seria? Considerando o currículo da cidade ensino fundamental, língua portuguesa, e de acordo com a descrição dos princípios da matriz de saberes em relação ao princípio, responsabilidade e participação, cite e explique pelo menos 3 ações adequadas que envolvam os alunos e a equipe escolar, que podem ser desenvolvidas na escola para compor o projeto na tentativa de refletir e reverter a situação da produção, redução e descarte do lixo produzido na escola. Portanto, na resposta, você precisaria dar 3 ações para a redução desse lixo produzido na escola, de acordo com o documento, que no caso era o currículo da cidade e a matriz de saberes, responsabilidade e participação. Então, no caso, a discursiva, ela é mais teórica, você vai ter que discorrer, defender ali algo específico, por exemplo, do currículo da cidade, de algum termo, por exemplo, o que é equidade? Aí você vai explicar o que é equidade de acordo com o currículo da cidade. Agora, o estudo de caso vai trazer um problema. Além da equidade, que soluções pedagógicas você pode propor no dia a dia do SEI para ter situações equitativas que inclua a todos os bebês e crianças e suas diversidades? Então, não basta só falar sobre o assunto. O estudo de caso, você vai ter que colocar a mão na massa da solução do problema. A sua resposta não precisa obrigatoriamente estar estruturada no esquema de introdução, desenvolvimento e conclusão, mas eu aconselho, eu fiz isso lá no concurso de ATE e eu tirei uma boa nota na Vunesp. Eu não aconselho você colocar como tópico, por exemplo, pode aparecer, é para você responder 1, 2, 3, A, B, C, a não ser que, por exemplo, lá no concurso do Estado, tinha
o campo das linhas pautadas separado para A, B e C. Talvez aqui não. O último concurso de PEI de 2015 era 30 linhas para cada pergunta. Então, você vai ter que estruturar as respostas. Se a pergunta tiver subperguntas, que eu já vou mostrar aqui, você vai ter que responder num texto só. Se for num texto só, tenta fazer esse esquema de introdução, desenvolvimento, conclusão, que isso já organiza as ideias. E também vai ser avaliado, inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo só dos aspectos do edital em relação a discursivo e estudo de caso, o que será cobrado, o que será avaliado, o que pode ser zerado. Vai ser também avaliado a questão da estrutura do texto, tá? Então, eu aconselho você estruturar nesse esquema de introdução, desenvolvimento e conclusão. O que seria a introdução? Vai ser algo bem breve, apresentando o estudo de caso. Então, você, resumidamente, você vai fazer ligação com a comanda. O que é o problema, quem é o personagem, o contexto da história. Bem resumido, tá? E depois você vai para o problema central, que é o problema que vai ser resolvido. Daí, no desenvolvimento, eu vou apresentar sequências de ações com vista a propor a solução do caso. Então, por exemplo, eu preciso de 3 propostas pedagógicas para a questão da equidade e inclusão lá no SEI. Então, no meu desenvolvimento, eu vou colocar as 3 ações. E na conclusão, eu posso retomar a proposta de resolução do problema, da solução ideal, que vai fechar o meu texto aqui. Ou, se caso eram 3 ações e não coube as 3 no desenvolvimento, eu acho que o meu desenvolvimento vai ficar muito longo, eu coloco a última ação na minha conclusão. Também não está errado aqui no estudo de caso, ok? Agora, eu trago uma sugestão de estudo de caso que pode aparecer na VUNESP. Inclusive, essa sugestão é inédita. Vocês não encontram, por exemplo, lá no meu curso de discursivas. Eu fiz especialmente aqui para o canal. Mas lá no meu curso tem vários outros temas que daqui a pouco eu vou mostrar aqui. Então, vamos lá. Essa sugestão eu retirei lá do livro da Gonzalez Mena, O Cuidado com Bebês e Crianças Pequenas na Creche, Currículo de Educação e Cuidados baseado em Relações, capítulo 3. E por que esse livro e esse capítulo? Porque aqui no canal tem uma videoaula com um resumo desse capítulo, desse livro, Cuidado com Bebês e Crianças Pequenas na Creche. E eu também falei lá no vídeo com análise só da parte da discursiva do edital, que provavelmente o tema da discursiva aqui para o PEI seja a questão do cuidado com os bebês e crianças, as atividades de cuidados, troca, higiene, enfim, alimentação, certo? Porque a gente tem vários livros dentro dessa abordagem que está dentro também da abordagem MPICLE. Inclusive, no curso, eu não vou dar o tema de todos os livros, porque se você pegar 70% da bibliografia, gira no mesmo assunto que a abordagem MPICLE. Então, você vai pegando os livros e vai tratando da mesma coisa. Fica até chato o estudo, a leitura, porque vai rodando na mesma coisa. Então, não há necessidade. Você entendendo a abordagem MPICLE, que inclusive também tem vídeo aqui no canal, no qual eu explico o que é a abordagem MPICLE, e alguns livros centrais, como esse da Gonzalez Mena, eu ainda vou colocar o resumo lá do Educar, do 0 a 3 anos, da Judith Falk. Tem outros livros também da abordagem MPICLE, como a maternagem isolita. Você já consegue responder essas questões aí do cuidado, da atividade dos cuidados com bebês e crianças pequenas, ok? Então, resumindo, para responder o estudo de caso, além de você saber das atribuições do cargo de professor de educação infantil que vocês encontram no edital anexo 1, você também tem que responder de acordo com a bibliografia pedida na questão de estudo de caso. Então, a resposta tem que atrelar os dois. Portanto, você tem que se apropriar, fazer a leitura. Se você não conseguir se apropriar de um bom resumo, para você ter entendimento das obras e das publicações institucionais, porque só colocar as atribuições do cargo não vai bastar aqui na sua resposta, ok?
Então vamos lá para a questão de estudo de caso, que começa com uma história, com contexto. Jéssica observou em algumas crianças do berçário 1, que são os bebês ali, geralmente de 4 meses a um ano e um mês, 1 ano, 2 meses, demonstram resistência durante as rotinas de cuidados, como a troca de fraldas e alimentação, tornando esses momentos desafiadores tanto para as crianças quanto para os educadores. Além disso, ela percebeu que as famílias têm visões distintas sobre a independência e a individualidade de seus filhos, o que influencia as práticas de cuidado. Então, a Jéssica, essa professora lá do berçário 1, ela está tendo essa dificuldade na rotina, principalmente na troca de fraldas e alimentação, na rotina em geral dos cuidados, que as crianças têm uma certa resistência e também as famílias não estão ajudando nessa questão, pois cada uma tem uma questão individual na questão dos cuidados. Problema, que no caso são 3, então são 3 situações que você deve solucionar. A primeira, como Jéssica pode abordar as resistências das crianças durante as rotinas de cuidados, transformando esses momentos em oportunidades de aprendizado e fortalecimento de vínculos. A segunda questão que você deve dar uma solução. Diante das diferentes expectativas das famílias sobre independência, como Jéssica pode adaptar as práticas de cuidado para atender às necessidades específicas de cada criança, mantendo um equilíbrio entre as expectativas familiares e as práticas apropriadas ao desenvolvimento. 3. Como Jéssica pode ajustar o currículo de cuidados para incorporar abordagens flexíveis e individualizadas, garantindo que cada criança receba atenção personalizada durante as atividades diárias. Então, eu vou ter que responder esses 3. E aqui na minha sugestão de resposta, eu estruturei em 3 parágrafos. Em cada parágrafo, eu vou responder cada questão, seguindo a sequência de 1, 2, 3. Eu não preciso colocar 1, 2, 3 ou A, B, C, mas eu vou seguir a lógica aqui de cada problema que eu devo dar a solução. Então, o primeiro será como eu vou abordar essa resistência das crianças nas atividades de cuidados. Antes de eu ir para a minha resposta, é importante vocês saberem como elaborar o desenvolvimento do texto. No caso, no meu texto, eu vou ter uma ideia núcleo, a ideia central, que é o problema que eu tenho aqui no meu estudo de caso, as ideias secundárias, que são as ideias que vão além do problema, mas estão envolvidos com o problema, certo? E depois a conclusão, que é a solução do problema, que é a ideia central. Então vamos lá. Sugestão de resposta. E por que está colorido? Porque o que está, por exemplo, em azul é a ideia central. O que está em verde é a ideia secundária. E o que está em vermelho é a conclusão, certo? Então vamos lá. Eu começo com a minha introdução, com os conectivos, que inclusive lá no curso e também no canal, eu fiz vários vídeos ano passado para o concurso PEIF. Tem vídeos sobre estudo de caso, tem vídeos também sobre conectivos. Então, eu usei o conectivo diante do cenário apresentado. Jéssica pode abordar as resistências das crianças durante as rotinas de cuidados. Então, na minha introdução, eu vou remeter à comanda, não vou já logo responder de cara. Então, eu vou contar quem são os personagens, qual é o contexto desse problema, quem são os personagens, Jéssica e as crianças. Qual que é o problema aqui, o contexto? A resistência das crianças na rotina dos cuidados. Aqui, o núcleo central é, logo de cara, dar a solução do problema em relação à resistência das crianças, adotando estratégias que transformem esses momentos em oportunidades de aprendizado e fortalecimento de vínculos, pois eu expliquei lá no resumo desse capítulo que a atividade de cuidado tem que criar vínculos, afetos. É na atividade de cuidados que a gente vai estabelecer os vínculos com os bebês,
pois se não tivesse vínculo, o bebê e a criança não vai ter interesse em participar dessas atividades e vai ter mesmo essa resistência. Sendo assim, uso esse conectivo para ligar o parágrafo de introdução, eu continuo respondendo a questão da resistência, como a Jéssica vai superar essa questão. Sendo assim, ela pode introduzir elementos lúdicos e envolventes nas atividades, tornando a troca de fraldas e a alimentação experiências mais agradáveis. Aqui em vermelho é a conclusão aqui da minha ideia. Além disso, a educadora pode adotar uma abordagem sensível, reconhecendo, sendo e validando as emoções das crianças, buscando compreender suas preferências e necessidades individuais, pois cada criança é única. Agora eu vou responder a segunda pergunta, que era a questão das famílias. Então vamos lá. Em relação às diferentes perspectivas das famílias sobre independência, Jéssica pode promover uma comunicação aberta e colaborativa. Então é a minha solução central. E depois eu vou explicando aqui, dando a conclusão da minha resposta. Realizar reuniões regulares com os pais para compartilhar informações sobre as práticas de cuidado e ouvir suas preocupações e expectativas é crucial. Ela pode adaptar as práticas de cuidado de forma personalizada, considerando as especificidades de cada criança, enquanto mantém um diálogo constante com as famílias para garantir alinhamento. Portanto, não basta só dar a solução, eu tenho que explicar como eu vou fazer. Agora, aqui no último parágrafo de desenvolvimento, eu vou responder a questão do currículo. Para ajustar o currículo de cuidado de forma flexível e individualizada, a professora deve incorporar abordagens que levem em conta as características únicas de cada bebê. Isso pode envolver a criação de atividades diferenciadas, reconhecendo os interesses e habilidades específicos de cada um. Além disso, ela pode implementar registros regulares para acompanhar as aprendizagens de cada criança, ajustando o currículo conforme necessário. Pois essa questão do currículo flexível, que o currículo só é ativo quando o bebê participa das atividades de cuidado, que a gente tem que ter os cuidados vendo cada necessidade da criança e fazer esse acompanhamento por meio da observação e do registro. E no meu parágrafo de conclusão, eu vou remeter lá à introdução e vou fechar aqui de maneira bem sucinta tudo aquilo que eu falei. Portanto, Jéssica assegurará que todas as crianças recebam atenção personalizada durante as atividades diárias, promovendo um ambiente de cuidado enriquecedor. E aqui eu fecho a minha resposta do estudo de caso, ok? Lembrando também que é importante você responder em terceira pessoa, a não ser que seja muito direto. Você, como educador, como você faria em tal situação? Daí tudo bem. Se não for o caso, responda em terceira pessoa, ok? E para fechar aqui o vídeo, eu vou mostrar rapidamente como está aqui o meu curso de discursivas. É um curso com videoaulas acompanhadas, cada videoaula aqui do PDF, da apresentação que eu coloco na videoaula, ok? Portanto, tem o módulo 1, que é a introdução, que explica o que é um estudo de caso, o que é a discursiva, como estruturar seu texto, dicas para a hora da prova, como identificar aquilo que é para responder. O módulo 2 são resumos de autores, publicações institucionais e currículo da cidade. Tem 11 aulas aqui, certo? Depois vai ter o módulo 3, que são temas discursivas. Então, além dos temas, também vocês vão encontrar resumos, tá? Porque depois que saiu o edital, eu preferi colocar os resumos e também a aula das discursivas e estudo de caso com tema, né? Já tudo aqui no módulo 3, para ficar tudo uma coisa só. Então, já tem 28 aulas. E essa semana eu vou colocar novas aulas e semana que vem eu pretendo fechar aqui o curso na semana que vem.
para que vocês também tenham tempo de assistir todas as aulas. E também não são aulas muito longas, tá? Porque a prova também já tá aí, né? Então precisa também ser algo bem específico, ok? Tem algumas aulas que tem mais de um tema, por exemplo, aqui na bateria de exercício do currículo da cidade. Então tem vários temas aqui. Currículo integrador, aprimorando os olhares, a questão étnico-racial, currículo antirracista, questão de planejamento, o livro do Paulo Fauci, afinal, o que os bebês fazem no berçário, a questão da educação inclusiva, gênero e sexualidade. Também tem o livro da Gonzalez Mena, tem o livro também do Silêncio do Lar, Silêncio Escolar, Racismo e Preconceito. Também tem a Maternagem Missolita, tem também Conhecer para Proteger Bebês e Crianças. Também tem a Normativa da Educação Alimentar. Também tem tema da Sueli Amaral Melo, os bebês como sujeitos de cuidado. Então tem vários temas aqui, eu vou colocar novos temas essa semana e também semana que vem de mais autores e mais publicações institucionais. Eu não vou conseguir colocar todos os temas que estão na bibliografia porque não teremos tempo, mas eu vou colocar os principais que eu acredito que poderão ser temas aí na prova. E também, como eu falei, muitos livros falam das mesmas questões. Então também não precisa colocar tudo aqui porque vai ficar muito repetitivo, ok? E o curso custa apenas R$50. Então, olha, tudo isso não é só discursivos, temas e as sugestões de respostas. Também eu trago resumos de autores e documentos institucionais. Então, não é só discursiva, mas também acaba sendo um curso também da parte específica, e tudo isso só por R$50. Então vale muito a pena. Vai ficar o link para aquisição tanto no comentário fixo como também na descrição do vídeo. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!